Bom, pessoal, agora falando da revolução que aconteceu no mês de outubro do ano de 1917. Bom, como foi falado anteriormente, o governo provisório, liderado pelos mencheviques, eles levaram muitas mudanças positivas para a Rússia, porém deixou uma negativa, que foi a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Foi aí que Lenin ele consegue retornar à Rússia, certo? Porque ele era um exilado político em outro país e ele pôde retornar à Rússia. Com isso, nesse retorno, ele encontrou essa revolta da população no caso, porque a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial ainda, e era desejo da população que a Rússia deixasse a Primeira Guerra, e foi aí que, no caso, ele escreveu algumas teses, algumas ideias, que foram conhecidas como as teses de Abril, e ele se alia, no caso, a Leon Trotsky, que no caso era, na época, presidente dos sovietes. Lembrando, vocês lembram que os sovietes eles foram dissolvidos pelo czar, porém, eles ainda continuaram, de uma forma, vamos dizer assim, clandestina, a debater os assuntos políticos. E quando o czar sai do poder, quando Lenin retorna à Rússia, os sovietes se unem a Lenin e eles, no mês de outubro do ano de 1917, os bolcheviques, né, no caso Lenin era o líder dos bolcheviques, e no caso também aliados aos sovietes, que tinha sob seu comando o Trotsky, eles resolvem ocupar pontos estratégicos da cidade, eles atacam o Palácio de Inverno, né, que na época era a sede dos mencheviques, do governo menchevique, do governo provisório, e tomam o poder. E é aí que Lenin é escolhido como presidente do Conselho de Comissários do Povo, e ele passa a governar a Rússia, certo? E aí as primeiras medidas de Lenin é o quê? Ele confisca as terras da nobreza e da igreja e a distribui para os camponeses, para as pessoas que não tinham terras. Ele também simplifica a língua russa, a escrita no caso, porque era muito complicada, então ele pede para que essa língua ela possa ser simplificada para que todos tenham acesso a essa linguagem escrita, já que a grande maioria da população era composta por analfabetos, então isso iria facilitar a alfabetização dessas pessoas, certo? Ele também anula os títulos da nobreza, porque muitos nobres eles ganhavam títulos de condes, né, de duquesas, e dando maior poder a essas pessoas. E, no caso, essas pessoas perdem esses títulos, perdendo também boa parte dos seus poderes. Ele estatiza os bancos, as estradas de ferro e indústrias, ou seja, a partir daquele momento, né, que os bolcheviques, através de Lenin, assumem o poder, então os bancos, as estradas de ferro, as indústrias que pertenciam a pessoas privadas, então a partir de agora iriam pertencer ao governo, ao Estado. Ele também concedeu igualdade de direitos entre homens e mulheres, mudou o calendário russo e assinou um armistício com a Alemanha, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era o sonho, naquele momento, dos russos. Era que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial para que ela pudesse se reestruturar economicamente, certo? E também socialmente. Esse armistício, no caso, foi a assinatura, certo, de um acordo no qual a
a Rússia se comprometia de não atacar a Alemanha, nem a Alemanha atacar mais a Rússia, porque, no caso, a Rússia iria se retirar da Primeira Guerra Mundial, não iria dar apoio a nenhum outro país. E, no caso, a Alemanha, em troca, né, da assinatura desse armistício, desse acordo, ela exige receber alguns territórios pertencentes à Rússia. E a Rússia cede alguns territórios, porém consegue sair da Primeira Guerra Mundial. E também, isso é muito, a retirada da Rússia é muito importante da Primeira Guerra Mundial, além de reestruturar a economia, porque a Rússia ela vai passar por uma guerra civil, que é, no caso, o assunto que nós vamos ver na próxima aula, na próxima semana, tá certo?